Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor podia declinar o seu nome completo, por favor? Meu nome é Murilo Saraiva de Oliveira. O senhor é brasileiro, o seu estado civil? Estado civil casado. A sua profissão? Eu sou tecnólogo em processamento de dados e trabalho na Secretaria de Planejamento do Estado do Maranhão no setor de informática. O senhor é servidor público? Servidor público. Perfeito. O seu endereço, por favor, completo? É Rua da Concórdia, quadra 4, casa 40, residencial Vivendas da Coama. Perfeito. Eu estou vendo aqui, o senhor adquiriu essas lojas em que ano? 2006, né? 2006. Né? O senhor fez a compra do senhor João Raimundo Santana? Isso. Né? Quando o senhor comprou duas lojas? Exatamente. Loja 1 e loja 2. Isso. Quando o senhor comprou esse imóvel vizinho, ele já era ocupado pela senhora Clausine, pela requerida e pelo seu esposo? Era pelo seu Chicão. Que era o esposo dela? Isso. Na verdade, o senhor José Francisco da Silva Medina. Isso. O senhor conheceu? Conheci. Né? E ele comprou a loja 4 e 5 e o restante, não é isso? Isso. Perfeito. Esse imóvel todo ele fica num terreno do município de São Luís, né? Terreno da prefeitura de São Luís. Não é imóvel próprio, né? Apenas os ares da casa, não é isso? Apenas as benfeitorias. Exatamente. Tanto o senhor quanto ele comprou apenas a benfeitoria. Isso. Perfeito. Em algum momento vocês chegaram antes de chegar aí, porque isso o senhor comprou em 2006 e os requeridos em 2001, a data. De 2006, quando o senhor comprou, até 2017, em algum momento, ou com a requerida, ou com o esposo falecido dela, o senhor teve algum problema em relação a esse pedaço em disputa? Eu tive um problema em 2017. Pois é, eu pergunto se de 2006, quando o senhor comprou, até 2017, até antes de 2017. Nenhum problema. Nenhum problema. Nesse período, eu estive lá, conheço o local pela inspeção. Neste período, aquele, digamos, beco, ele chegou a ser utilizado por um de vocês dois? Eu sempre utilizei. Como? Desde da época que eu comprei. Sim. Que a gente fez o trâmite todinho de compra e reformei tudo, eu sempre utilizei aquela área. O senhor sempre utilizou? Isso. Deixa eu perguntar, a parede dele, por fora, na frente, ela era fechada, ela não tinha totalmente abertura? Fechada e tinha um orelhão bem em frente. Um orelhão telefônico? Isso, telefone. Entendi. E como é que o senhor tinha acesso ao beco? Por dentro do imóvel. Porque ele me dava acesso à área de cozinha e tinha um acesso para o telhado, através daquele beco. Então, eu estive no seu imóvel dentro. O senhor tinha uma porta? Era uma porta que o senhor tinha? Tinham duas portas. Para o beco? Isso. Duas portas para o beco? Duas portas para o beco e tinha uma porta pequena para o telhado e era e tinha um telhado todo coberto. O beco era coberto? Todo coberto. Tá. E em cima do seu imóvel, no térreo do seu imóvel, tem algum outro imóvel? Não. Não. Se eu tenho um outro pavimento. Pavimento, exatamente. Perfeito. E o segundo pavimento que havia em relação que há hoje em relação no imóvel da requerida, esse segundo pavimento, ele data de quanto? Ela construiu em 2017. Em 2017. Isso. Aquele segundo pavimento todo. Não existia? Não existia. Não existia esse segundo pavimento. Entendi. E essa área, então, sempre foi usada pelo senhor? Sempre foi. Nunca teve acesso? Ela nunca teve acesso. Entendi. Quando abriu o acesso para a rua por ele, o senhor foi comunicado? Não. Não foi comunicado? Não. Ali, como é que era feito o escoamento de água, eventualmente de algum tipo de lixo, sujeira? Fluvial? É. No meu imóvel
tem um calhetão, a água corre, cai nesse calhetão e desce num cano até o nível do chão para a sarjeta. No beco provavelmente não tinha saída d'água. Não caía água dentro do beco. Não, era todo coberto. Ah, porque ele era coberto. É. Entendi. E o telhado, foi mexido no seu telhado? Ela mexeu uma vez, porque ela ia iniciar a reforma, né? Mas Aí, mexeu como? Me diga. mexeu, ela quebrou tudo. Passou uma serra e tirou o telhado. Destelhou tudo. Aí eu Mas isso não afetou o seu imóvel como um todo? afetou. Aí eu notifiquei, aí eu entrei em contato, aí eu falei para ela alegou que a área era dela. Aí eu cheguei, não, a área é minha e eu vou botar o telhado de novo. Eu botei o telhado de novo. Aí correu um tempo. Isso quando foi, senhor? Isso foi Em 2017. Tudo 2017? Tudo em 2017. Certo. Aí houve um feriado prolongado e o meu imóvel já estava alugado para a inquilina que está atualmente lá, que ela tinha uma franquia, já estava finalizado toda a adequação para a franquia. E nesse feriado ela rompeu a parede. E aí começou a construir de novo e derrubou o telhado de novo. E não danificou o telhado? Ela danificou o telhado da área do corredor. Ela preservou o restante do telhado? O restante continuou intacto, mas a parede, por causa da época de chuva, criou umidade e ainda danificou bastante coisa do inquilino atual. Entendi. A sua área ela tem 10 metros e alguma coisa, 10 metros. 10,71. 10,71. Né? De um ponto. O senhor chegou a medir? Medir. E ultrapassa. Ultrapassa. Me diga uma coisa, aquele beco, o senhor tem uma ideia de qual o valor daquele beco? Daquele beco eu não posso lhe afirmar, eu não tenho ideia de quanto é o valor. Quanto é o Só valor se do eu metro fosse- quadrado lá? Só se eu fosse fazer uma avaliação. Né? Quanto é o valor do metro quadrado? Atualmente eu não tenho ideia. Entendi. Tá certo. Existe alguma outra possibilidade da requerida ter acesso ao imóvel que não seja por a parte do pavimento superior que não seja por aquele beco? Só se eu fizesse uma reformulação, né? No imóvel, mas pelo que eu estou vendo atualmente não tem nenhuma. Eu a ter acesso ao telhado, é isso? Não. O imóvel dela, Ah, o segundo pavimento, tá. existe alguma possibilidade de ter outro acesso que não seja pelo beco? Existe. Por onde? Ela tem bastante área. Ela tem a área do outro lado e ainda tem uma área enorme atrás. Seria por onde o acesso? Porque eu estive lá e eu estou tentando Tá. vislumbrar onde é que seria, por onde seria. Ela não construiu uma escadaria no beco. Do outro lado do imóvel dela tem uma área livre que ela poderia ter construído a escadaria lá. Mas de qualquer forma avançaria pelo beco. Ainda Não, que... não. Não passaria pelo beco. Tá bom. Doutor, tem perguntas? Tenho sim, excelência. Queria saber do Murilo aí, quando ele comprou esse terreno, se ele, na época, o pai dele também participou das negociações. Participou. Na época da compra, tu falaste em 2006, né? Foi, 2006. Assim, só para saber, na época, qual era a tua idade? Em 2006. Você já era de maior, já, né? Já, né? Aham, tudo bem. Sim. Aham. Outra questão, na época que teu pai vocês compraram lá, se existia um beco, né, do lado, no caso aqui, do lado esquerdo de quem está para frente da rua, se existia Do um outro beco, lado. isso, do outro lado, se existia um beco existia, né? Onde é que fica o de outro beco? Do lado esquerdo da loja dele. Porque tem um beco, aqui, Eu ó, tenho a do planta lado base esquerdo. aqui. Tá entendendo? Planta base mostra os dois becos antes de eu reformar. Aqui, ó. Esta área e esta área aqui, ó. Essa aqui é a área que eu comprei.
Aí tinha esta área aqui e tinha esta área aqui. Na reforma eu unifiquei tudo. Aqui eu não unifiquei, que eu deixei o corredor. Tu fala a para ter reforma, acesso ao telhado. em qual ano tu fez a reforma? Logo em seguida que eu comprei, eu comecei a reforma. Esse beco tinha, na época, o esposo da dona Cruzine usava para canil? Ele deixava um cachorro aqui. Aí a gente chegou, entrou em contato com o Chicão. Qual dos becos? Esse beco aqui. O que foi tão... Ele aproveitou o espaço, né? Se fez... Aumentou a loja do lado... Eu aumentei essa loja. Esse corredor aqui, eu abri uma porta aqui, uma porta aqui no final e uma porta aqui. Esse beco, tu acha que a medida dele é igual ao do A outro? porta foi o senhor que abriu no beco? Desse beco? Hein? Na época da reforma? Sim. Foi. Foi o senhor que abriu a porta? Foi. De qual beco? Eu não estou vendo. Fala aí. Está no processo, né? Tá, isso tá. Pela verdade real. Que fique esclarecido em que reforma. Porque, pelo que me consta que ele está explicando, na época da reforma dele, em 2006. Foi. A reforma em 2006. Não, Doutor, eu estou entendendo, doutor. Eu estou entendendo. Doutor, eu estou entendendo. É porque eu participei, excelência, eu sei também da história. Não, sim, continue, doutor, a pergunta. No caso aí desse beco, tu acha que dá para fazer uma escada desse lado aí? Para vocês? Não, mas meu Não. ponto não tem escada. Não, dá para fazer ou não dá uma escada lá? Se dá para fazer uma Isso, escada? na época. Dá. Nessa época que tu falou que o beco, o Chicão utilizava ele para canil, né? Tu confirmou. Mas, só um instantinho, ele usava esse beco do lado esquerdo para canil? Isso. Isso o senhor unificou esse beco em 2006, né? Isso. 2006. E ele usava um beco anterior, mesmo não sendo dele? Mesmo não Eu sendo vou dele. chegar lá, doutor. Na época, teu pai negociou com o Chicão a respeito desse beco, porque Não, me parece que o cachorro estava incomodando lá vocês. Não, ele não negociou com o Chicão. A gente comprou o imóvel. Uhum. O imóvel estava mostrando bem claro que a área era nossa. Ele chegou e comunicou. E Chicão chegou e falou que não tinha problema, que ele ia tirar o cachorro, porque a gente teria que fazer a reforma. O seu pai não chegou a um acordo com o Chicão de vocês ficaram com o beco do lado esquerdo teve acordo. e esse beco do meio ficar para outra loja para Não. fazer a escada? Não teve. Não teve esse acordo? Nenhum acordo disso. Então, só para eu entender, tinham dois becos. Isso. Um beco... Que é no meio das Só um lojas? instantinho, só um minutinho. Uhum. Eu não sabia desse beco segundo. Olhando para a frente de loja para frente para a rua. Do lado direito tinha um beco e do lado esquerdo tinha um beco, não é isso? Isso. Então, entendi. Entendi, entendi, doutor. Pode no continuar. meio das lojas. Onde está Eu entendi, doutor. Eu fui no local. Entendi. Tá. Fiz inspeção no local. Ótimo. porque eu não Muito tô- bom. Eu não estou com a foto que tinha O beco, dos né? becos, mas... Eram dois becos, então. Isso. Cada loja tinha um beco do lado. Murilo, deixa eu te perguntar. O telhado, tu falaste do telhado, né? Sim. O teu telhado é de barro ou é de telha brasilite? Brasilite. O beco estava com a telha brasilite ou telha de barro? Brasilite. Mas tu falaste que não afetou o teu lado, né? Ficou só o muro. Sim, mas é porque Tu me esclarece essa situação, por o favor. nível o telhado tem uma pingadeira e tem esse alinhamento. O outro telhado era um nível um pouco mais baixo. Deixa eu te perguntar, teve alguma época, algum atrito, seu pai, na época o falecido Chicão, porque o telhado era para o terreno do Chicão, e vocês tiveram que aumentar o muro e fazer o telhado para a rua? Não teve atrito, Não teve esse... não teve atrito nenhum. A gente simplesmente fez o telhado dessa maneira para justamente a água não cair no terreno, No terreno dele. Chicão. Aí ficou para a Não rua. teve atrito nenhum, Uhum. Não teve atrito nenhum, não. Até mesmo porque o papai se dava muito bem com o Chicão. Não sei. Excelência, estou satisfeito. Uma pergunta. Essa metragem da venda, ela incluía os becos? Incluía. Os dois becos? Os dois. São 10,71. Quando os senhores fizeram a reforma, por que os senhores preservaram um beco e não preservaram o outro? Por que a gente preservou um beco? É porque eu tinha esse projeto aqui, ó, que eu tinha mandado para a prefeitura. Aí a gente fez a primeira reforma e não finalizou esse outro projeto.
Então a gente deixou determinado isso aqui para poder concluir o projeto final. Que previa o que o projeto final? O projeto final era para mim fazer um segundo piso na parte de trás, tipo um mezanino. E eu faria a escada interna, tudinho, ia ficar tudo interno. Esse projeto foi feito no mesmo ano da compra. Entendi. Pode encerrar.